Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Se não podes ter um lugar sequer para descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris, cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são para te iluminar. Nós viemos ao universo para sermos felizes e amar. Música da Marielza Tiscati. Um poema que traduz, os sentimentos humanos através da dor, da dificuldade, mas não sem deixar uma esperança. Porque a esperança, ela constrói para nós uma passarela, constrói para nós um caminho, porque entendemos nós que somos espíritos imortais. E assim, querido amigo ouvinte, iniciamos o programa de hoje, Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente, aqui mais uma vez aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, aqui através desses estudos, dessas reflexões propostos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pensando a respeito da nossa vida, das dificuldades que temos, do longo caminho que estamos percorrendo, mas também uma visão já antecipada de um futuro diferente, que, aliás, é o que o cristianismo desde sempre tem nos mostrado. Nos dado a oportunidade de olharmos para a vida e percebermos que somos mais do que simplesmente criaturas vivendo num mundo de matéria, vinculados aí aos prazeres humanos exclusivamente. Chega um momento onde a gente percebe que não só a nossa relação com a vida material e tudo que de bom essa vida material pode nos proporcionar torna-se suficiente para nós. Podemos até dizer que é uma pequena ambição, sim. Em realidade, é uma percepção que se abre. Algo que nasce, algo novo. E Jesus sabia muito bem o momento de trazer para nós o início ou a percepção dessa questão. Milhares de almas já estavam no ponto. Só que a gente leva muito e muito tempo para podermos perceber melhor isso e começar a trabalhar, porque para galgar degraus evolutivos e percebermos de maneira mais profunda um futuro diferente e uma relação consigo, com a vida, e considerando aí de uma maneira diferente a vida espiritual, porque até então a gente encarava, e acredito que até hoje ainda temos essa circunstância viva em nós, a gente encara a vida material como a vida principal porque estamos nela. Estamos vinculados a ela, estamos muitas vezes apegados a ela, e isso se traduz para nós nessa relação afetiva, de maneira até muito profunda. Mas a gente, quando começa a perceber, a entender que as frases, palavras, textos, as ideias de que somos espíritos imortais e que a vida espiritual é o nosso verdadeiro destino, e a gente começa a perceber que isso é verdade, tudo começa a mudar na nossa vida. A nossa relação com todas as coisas começa a ficar diferente. Mas isso leva um longo tempo até podermos realmente termos mais certeza a respeito disso. Então, para isso que existe a chamada reencarnação. Esse processo pedagógico magnífico de Deus, para que as suas criaturas, que passam a perceber que não são só criaturas, mas são verdadeiros herdeiros, como assinala Paulo de Tarso, que nós somos, dizendo, que nós somos
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos de estirpe divina, ou seja, gerados por Deus. Então possuímos em nós essa ação magnífica da presença da divindade. Então, um dia, todos iremos revelar a natureza divina, que ela vai surgindo pouco a pouco. Podemos já perceber isso nos tempos da atualidade, onde muitas pessoas já começam a se incomodar bastante com a violência, com tudo que possa prejudicar a vida do homem como um todo, não só pensando em si mesmo somente, mas pensando também na coletividade. Muitas e muitas são as pessoas que já pensam assim. Talvez a maioria. Kardec costumava chamar a nossa atenção dizendo que às vezes, pegando o exemplo de um fruto, às vezes a parte de fora parece não muito boa, mas no interior ainda o fruto está preservado. Então é bacana a gente perceber isso com o olhar de um homem tão experiente e elevado como Allan Kardec, nos proporcionando essa reflexão também a respeito desses princípios que norteiam a vida interior da criatura humana. Mas, querido amigo ouvinte, o nosso ponto de estudo de hoje, de reflexão, e por isso eu iniciei com aquele poema da Maria Elza Tiscati, que é uma bela música, né, uma melodia muito bonita, por sinal, é um assunto que envolve a aflição, a dor, o sofrimento. E consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Allan Kardec inicia ali com alguns textos bíblicos, fazendo referência, né, a essas frases, dizendo que bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, e mais alguma coisa nesse sentido. Por quê, né? Por que essa bem-aventurança, esse estado de felicidade para aqueles que passam pela dor e pelo sofrimento? Será que é simplesmente o fato de chorarmos que vai nos libertar, nos livrar das questões? Será que é somente isso? Ou esse choro, essa dor, esse sofrimento, quando bem compreendido os motivos pelos quais estamos passando por isso, nos traz exatamente aquilo que desejamos tanto, que podemos chamar de consolação? Então, fica aí uma pergunta no ar para o amigo ouvinte refletir e acompanhar aqui, né, na nossa tentativa de trazermos uma colaboração nesse processo, já que todos estamos inseridos nesse planeta, nessa escola divina, e a nossa casa aqui, durante um tempo, que é o planeta Terra, esse lindo planeta, planeta do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele é o co-criador desse planeta, ele está no processo desde a formação, como ele mesmo disse algumas vezes, e o João Evangelista, logo no início, né, do Evangelho, ele exatamente traz isso para nós, dizendo o seguinte: ele, ou seja, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, não o compreendeu. E muitos ainda estão até hoje, todos nós temos dificuldade de compreendermos tudo aquilo que é superior, porque a nossa visão ainda está muito vinculada àquilo que podemos chamar de horizontalidade. Então aquilo que traz para nós a ideia da verticalidade, do que é superior, a gente tem dificuldade porque a gente não conhece isso profundamente. E daí a nossa dificuldade. Textos como esse aqui, que estamos aqui pensando a respeito, essa ideia, né, das bem-aventuranças aos aflitos, aos que sofrem, aos que choram, passam a fazer sentido, principalmente quando a gente começa a perceber que a vida do espírito é imortal, que temos um destino vinculados ao desenvolvimento dessa natureza divina, e que esse momento, essa condição, está vinculado ao futuro. Que nós precisamos de um lastro de tempo para podermos compreender e desenvolver isso em nós. Isso não vem assim, não cai de paraquedas,
na nossa consciência e de um dia para o outro a gente começa a se comportar, a agir como um filho de Deus. Não, é preciso de tempo para isso. Esse é um trabalho nosso, nós somos os verdadeiros construtores disso aí, dessa consciência divina que existe latente em nós, em nosso interior. Daí Jesus dizer, muitas vezes, que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, precisamos de um mergulho. A palavra educação significa conduzir de dentro para fora. No sentido etimológico, profundo, a imagem da palavra, ela nos dá conta disso aí. Por isso que a vida ela é um processo pedagógico. É um processo de desenvolvimento, de descobertas, da construção de maneiras de viver e de experimentação, onde a gente vai, com o desenvolvimento da inteligência, percebendo aquilo que podemos continuar a fazer, aquilo que devemos continuar a fazer, mas aperfeiçoando, e aquilo que devemos deixar de fazer, porque aquilo não traz para a gente benefício algum. Então, a vida é esse processo dinâmico de aprendizado e, pouco a pouco, a gente vai entrando nos conformes dessa consciência divina que existe em nós. E eu optei aqui em trazer como um momento do texto para nossa reflexão, logo o início do capítulo, onde Kardec fala da justiça das aflições. É justo sofrer? É justo ter aflições? Então vamos ver o que diz o codificador. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Então, quando a gente parar para pensar, querido amigo ouvinte, nisso aí, exatamente esse é o ponto. Essa felicidade toda, as compensações disso aí, como diz o Kardec, está vinculado o quê? À vida futura. Tanto o futuro no sentido maior do termo, quanto na vida futura, ou seja, na vida espiritual. Então continua aqui o codificador. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo, uma forma de estarmos sendo ou estarmos enganando alguém, ou sendo enganados. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E a gente vai percebendo que Kardec, ele não tem receio nenhum de trazer aí a questão, a interrogação. Porque é através desse processo, que é um processo filosófico, quando a gente debruça o pensamento sobre si mesmo, sobre as questões, quando a gente tem interesse em buscar a verdade, daí a palavra filosofia, o amigo da verdade, aquele que busca a verdade. Kardec não tinha essa preocupação de distorcer as palavras, de levar as pessoas para aquilo que ele queria que as pessoas acreditassem. Não, ele trazia uma interrogação, uma questão. Será que isso é isso mesmo? Pode ser isso ou pode ser diferente? E assim ele conduzia a gente, ou seja, nos auxiliava, porque ele era um professor, onde ele traz a questão, o problema, para que a gente possa buscar juntos uma forma ou compreender uma maneira de resolver a questão, resolver o problema, buscando exatamente o que é de maior interesse para todos nós, que é a verdade. Então diz aqui, continua dizendo aqui, disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, ou seja, na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam,
A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Exatamente isso. Parecem desmentir a justiça de Deus. Ou seja, todas essas questões que envolvem a vida, o equilíbrio da vida, as pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que prosperam e são maus, e muitas vezes os que sofrem são bons, quando a gente leva isso ao pé da letra e fica confuso, que é que o Kardec traz para a gente essa questão, todas essas coisas parecem desmentir a justiça de Deus. E se a gente pensar a palavra justiça, no sentido, né, de justesse, do francês, aquilo que está justo, dá a ideia o quê? De perfeição. Né? Como a gente antigamente costumava dizer, essa roupa ficou justinha, ou seja, ficou perfeita, ficou muito boa. Então é justiça nesse sentido, daquilo que está em harmonia. Então, quando a gente compara essas circunstâncias todas, dá a impressão que a justiça de Deus não é nada justa, né? Por quê? Porque nos falta um olhar mais profundo. E é isso que a gente vai ter que buscar nas nossas reflexões a respeito dos acontecimentos da vida. Porque todos nós sabemos que sofrer é muito difícil. Não é uma coisa fácil. A gente não passa por um sofrimento sorrindo, como se aquilo fosse prazeroso, maravilhoso. Não somos masoquistas. A questão é entender o sofrimento, os motivos, as causas que levam ao sofrimento, que envolvem às vezes uma existência, às vezes envolve outras e tantas outras existências. Aí a coisa começa a mudar de configuração. E aí isso vai trazendo para nós e nos fortalecendo no sentido de nos tornarmos mais aptos para lidarmos com as circunstâncias, porque existe um tanto de responsabilidade aí em torno disso, existe o contexto da vida, do planeta que a gente vive e de como ele está estruturado e uma série de outras questões. Aí a justiça de Deus em relação a todas as coisas passa a fazer sentido para nós. Vamos avançar um pouquinho mais no texto de Kardec. Entretanto, continua o codificador, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele, Deus, deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. Mais uma vez, a gente volta, né, a frisar de que Kardec não tinha receio em estabelecer, não diria um conceito propriamente, mas trazer uma questão. Porque quando a gente pensa em Deus no sentido do absoluto, tudo nele tem que ser absoluto. Então, quando Jesus apresenta para nós Deus como Pai, era uma imagem diferente que os hebreus tinham de Deus a respeito do Criador, do Senhor dos Exércitos. Jesus aperfeiçoa para nós uma visão de Deus e nos dá uma relação com Deus um tanto diferente do que os homens tinham até então. E ele apresenta, né, a samaritana, por exemplo, né, na conversa deles, a imagem de Deus de forma tão bacana, onde ele diz: Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. Então a gente vai percebendo que podemos sim estabelecer um senso de compreensão a respeito daquilo que às vezes até para a gente é muito difícil, principalmente quando falamos de Deus. Dada a circunstância, né, que Deus é tão absoluto, tão profundo, onde a gente não tem uma relação com Ele semelhante ao que temos com um outro ser humano, né? Então, aquela coisa de corpo a corpo, de ver a imagem. Deus está em todas as coisas, Ele é a causa principal de todas as coisas, a existência de tudo. À medida que a gente vai evoluindo, é que a gente vai compreendendo melhor Deus, ou a respeito de Deus, das suas leis. Isso vai nos aproximando dele. E aí, quando a gente alcança aquele estado de perfeição, mas aí o estado de perfeição vinculado
aos seres criados, como no caso Jesus. A gente vai poder dizer, como eu já disse várias vezes em outros programas, que eu gosto muito de repetir isso, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Que as pessoas confundem muitas vezes como se Jesus dissesse que ele e Deus eram exatamente a mesma pessoa, mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo que eu e o Pai estamos em união. E aí ele compreende Deus de uma maneira tão profunda e direta, sem intermediários. E é o que o Espiritismo vem nos ensinar neste sentido. Não há intermediário entre Jesus e Deus. Ou seja, Jesus é o exemplo de um espírito puro, de um espírito que alcançou esse estado de pureza. Ele é o que a gente conhece, existem milhares de outros, o universo é muito grande. Existem outros Cristos, né, usando aí o termo mais comum, mas na nomenclatura espírita a gente chama de espírito puro. E aí, um espírito como Jesus, um espírito puro, ele estabelece uma ligação direta, objetivamente direta com o próprio Criador, compreendendo de forma direta o pensamento dele e a vontade de Deus. E isso é uma situação muito profunda, que está até muito além da nossa compreensão. Mas é isso que Jesus quer nos mostrar também, dentre outras tantas coisas. Nos aproximar, e ele o fez isso. Assim na conversa com a samaritana, assim na conversa com as outras pessoas, ele tem aproximado todos nós do Criador, do Pai, como ele mesmo ensinou para a gente, né? Então, continuando um pouco mais aqui, Allan Kardec diz o seguinte: e se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes, ou seja, as mudanças da vida, têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. E aqui já vem a resposta de Kardec ao próprio questionamento, ele em cima do que iria duvidar de Deus e das suas perfeições, mas trazer para nós um olhar onde pudéssemos compreender exatamente a respeito dessas perfeições do Criador. Pelo menos algumas delas, né? É o que chamamos de atributos de Deus, né? Como a gente leu aqui alguns aqui em cima, né? A soberana justiça, a bondade, etc. Então, continua Kardec: eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E aqui Kardec está falando da doutrina espírita e da sua missão, do seu trabalho, da tarefa do Espiritismo na vida das pessoas. Não é uma questão de privilégio, de quem não possua, né, as luzes do Espiritismo, não possa estabelecer uma ligação com o Criador e por ela compreender por outros meios aquilo que a gente tem podido compreender através da doutrina espírita. Não é nesse sentido, não há privilégios nisso aí. Então, o que se desenvolve é o senso, né, que se desenvolve, consta no ser, em cada um de nós. E desde tempos imemoriais, homens têm alcançado, né, a compreensão e essa relação com o Criador. Agora, quando a gente pensa no Espiritismo no sentido de uma doutrina, ou seja, de um ensinamento, e a gente percebe que os assuntos que o Espiritismo ele absorve e trabalha, a gente percebe que são conteúdos vinculados às leis da natureza. E muitas vezes, ou melhor falando, né, é considerado, e foi considerado por alguns historiadores do próprio Espiritismo, ou trabalhadores da seara espírita, desde os primeiros momentos, né, como o conteúdo que ele trabalha a compreensão da própria relação das leis da natureza, dizendo que o Espiritismo é lei da natureza. Porque os espíritos existem, as relações
estabelecidas entre os homens encarnados e desencarnados é um fato, não há como negar isso aí, muitas pesquisas foram feitas há muito tempo. Então a gente vai percebendo isso desde as escrituras. A gente vê lá, né, os homens que estavam encarnados se relacionando com os homens desencarnados e assim por diante. Então, todo esse processo que leva a gente aos questionamentos, e esses questionamentos nos aproximam daquilo que é verdadeiro, e no caso aqui especificamente esse texto, cujo título é Justiça das Aflições, faz com que a gente compreenda que não há injustiça quando passamos por dificuldades e por sofrimentos. Não há injustiça, porque ela é reflexo do tipo de vida que a gente tem, tanto no sentido individual, como no sentido coletivo. Pois que o planeta, como agora eu comentava, ele está num determinado momento histórico. O planeta já teve um início nos seus primórdios e hoje alcança um estado de desenvolvimento e encaminhando-se por um estado superior a esse. Então, mais ou menos assim que a gente pode trabalhar esse contexto e, a partir daí, encontrar respostas que muitas vezes são respostas que a gente muito necessita para compreendermos as nossas dificuldades. Eu vou ficando por aqui hoje, querido amigo ouvinte, sempre agradecido pela oportunidade de estarmos aqui falando de coisas tão importantes para as nossas vidas. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.